Fala, meus amigos palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta terça-feira, trazendo essas últimas informações aí do Verdão. Estou trazendo um corte do Equipe F, onde Pascoal e Zinho fazem uma análise agora com essa saída de Lucas Evangelista do time titular. Jogador que vinha atuando muito bem, era um cara que pressionava muito no estilo do jogo do Palmeiras. Mas agora com sua saída, possivelmente Andreas Pereira vai agora dar uma recuada, jogar ali como 8, onde era a característica dele. Mas tem um detalhe, Abel disse na última coletiva que não treinou ele ainda nessa posição. Enfim, vamos aí com esse vídeo no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários se você quiser e vamos aí com o vídeo. Estamos de volta para falar agora do Palmeiras. O Palmeiras recebeu uma notícia ruim hoje, já mais ou menos esperada por ontem, já especulava-se que o Lucas Evangelista tinha realmente apresentado um problema maior do que o que se pensava no domingo em Salvador. Infelicidade, contusão muscular, mas uma contusão muscular muito séria, num tendão da coxa, Oswaldo Pascoal. E o Lucas Evangelista, que estava jogando muito bem, sendo muito importante para o time do Palmeiras, ao que tudo indica, por conta de ter que passar por uma intervenção cirúrgica, não jogará mais em 2025. Que zebra! A tendência é que ele só volte a jogar no começo do ano. E tendo uma fase ainda de preparação, de recuperação, para poder voltar ao futebol. Talvez só em fevereiro ele tenha condições de retornar ao futebol. É uma situação crítica, é um rompimento de um músculo, com um tendão. É doído, hein, pessoal? Porque o músculo se rompe a inserção do músculo no osso, né? E quando você perde essa inserção do músculo no osso, tem que fazer uma cirurgia para recolocar o músculo na posição. Eu fico imaginando a volta dele lá da Bahia. A dor, né? A dor, o incômodo. É muito difícil, muito complicado. O Palmeiras tem uma baixa sentida e agora cria-se uma expectativa de que o Palmeiras comece a buscar dentro do próprio elenco um substituto. Há quem diga que o Andreas Pereira deve ser recuado para fazer o trabalho de segundo volante. E aí o Rafael Veiga entra na armação. Há uma vertente de que o Alan faça o segundo volante, que aí você só muda uma posição, né? Porque o Alan também é canhoto, como é o Evangelista. Então só muda uma posição. E existem outras variações, como também colocar o M. Martínez, que jogaria com 2 volantes. O M. Martínez tem boa saída de bola, tem bom passe de bola, mas ele é destro e não é canhoto. O Evangelista é canhoto e poderia jogar nessa posição, agora com essa lesão. Então, enfim, existem outras situações que podem ser verificadas. 2 volantes, a entrada do Alan. Esse que joga no Palmeiras é o Alan. Alan, no meio campo, que é canhoto, para fazer a saída de bola. Ele tá meio esquecidão, né? Quem? O Alan. Não, ele entra todo jogo. Não, mas assim, para começar jogo... Para começar, sim, mas assim, ele entra todo jogo, ele entra. Ele joga de ponta esquerda, de ponta direita, de centroavante, de meia esquerda, de segundo volante. Onde botar esse moleque joga? Porque ele é bom jogador. Então, eu acho que é uma grande oportunidade até para ele fazer essa função, ele, na verdade, é meia esquerda de origem, né? Ele é um meia esquerda. Mas talvez possa recuar o Andrés, né? E coloca ele como meia também, pessoal. Não, aí, talvez. Se recuar o Andrés, quem vai entrar é o Rafael Veiga. Porque o Veiga está recuperado, está passando novamente por um bom momento, já fisicamente recuperou o problema do pubis, então seria ele o articulador. Nesse sistema do 4-4-2 do Palmeiras, com 2 homens liberados que correm atrás dos homens de ataque. Mas aí vai ficar faltando o jogador que tenha velocidade para o combate. Esse jogador de velocidade para o combate, que era o Evangelista, passaria a ser o garoto, o Alan. Então, tem muitas possibilidades da escalação do Palmeiras, é uma lamentação. Além do que, né, o jogo contra o Palmeiras reclamou da condição do gramado, Rogério Ceni... Vamos falar disso, vamos recuperar a fala do Rogério. Antes, Tetra, que infelicidade, né? Porque o Lucas Evangelista, de fato, estava jogando muito bem, vai fazer muita falta. E a gente também pensa no lado pessoal do atleta. Cara, num momento desse tão positivo, tão legal, uma ducha fria de uma lesão que, num primeiro momento, não se apresentava, não parecia, ao menos, tão séria, mas que vai tirá-lo do restante da temporada.
Ainda mais que havia aquela desconfiança, né, que ele não seria titular com a chegada do Andrés Pereira, né, para muitos, até os torcedores, né, e mídia, o Andrés jogaria já como segundo, né, um segundo homem de meio campo. Não foi isso que o Abel fez, acreditou no atleta, né, ou seja, contratou ele já pensando que ele seria o substituto do Rios, né, que foi embora. Ele teve um início ali com algumas cobranças, algumas dificuldades, porque o time do Palmeiras também não estava bem ainda, não estava jogando bem. E aí encaixou, né? Ele ali como um segundo homem de meio campo, saindo para o jogo, fazendo essa ligação, né? Essa construção ali de intermediária a intermediária, fazendo gols, né? Que a gente vê aí. Ganhou confiança, ganhou moral, o time se encaixou com o Flaco e o Vitor Roque na frente, aí o André chega, entra bem no time e ele cresceu de produção junto com a equipe, né? O conjunto do Palmeiras cresceu de produção. Então deve ser não, né? É horrível, a gente foi atleta, né, Zé Elias? Sabemos que você ficar de fora, num momento bom, uma temporada que o Palmeiras briga pelos títulos brasileiro e Libertadores. Eu tenho certeza, né, que ele estava curtindo demais viver esse momento, ele titular de uma das equipes mais fortes do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. Muito triste, desejo uma recuperação para ele total, né, que Deus abençoe nesse momento que não é fácil, é difícil para o atleta ficar de fora. Agora, a gente estava falando aqui de elenco, né? Olhando para o elenco, eu não sei nem se ele vai recuar, não, o Andrés Pereira. Ele está falando muito nesse sistema dele de diamante, né? Ele fala diamante, o Abel Ferreira. Ele pode usar o Maurício também, cara. O Maurício faz segundo homem de meio campo, sabe fazer essa função nesse sistema de diamante que o Abel fala. Ou se ele pode sair para um 4-1-4-1, só jogar com um homem na frente da zaga e 4 homens ali nessa linha mais recuada atrás do centroavante. Tem muitas opções o Abel, ele ainda tem opções. Vai sentir a saída do Evangelista, que ele é bom jogador, e ele estava jogando bem. O bom é que ele estava jogando bem, então assim, sente. Mas o Palmeiras tem opções, até para variações táticas. Volantes, Zé Elias, a gente vai colocar na tela agora, nomes de jogadores da posição. O Pascoal falou no Alain, o Zinho até sugeriu o Maurício como segundo homem de meio campo. O Andrés Pereira joga por ali, o Emiliano Martinez. Aí é um outro tipo de jogador, uma outra característica. Aníbal e Emi Martinez, para muita gente, não rola, porque, enfim, são pouco móveis, são muito parecidos. O Veiga, como deu também como opção, o Pascoal. E aí, 2 nomes de meninos, o Rafael Coutinho e o Figueiredo, que eu confesso não conhecer. Eu colocaria o Andrés Pereira no lugar do Lucas Evangelista, até porque é o que se aproxima mais em termos de características, de distribuição de jogo e chegada ao ataque. E quem que você colocaria no lugar do Andrés mais à frente? Colocaria o Veiga. Até para tirar um pouco da responsabilidade do Veiga em relação à marcação, porque o Andrés, sem a bola, ele abre, né? Às vezes ele vem por dentro para marcar o volante, às vezes ele abre, dependendo do sistema tático do time adversário. Por que eu não mexeria tanto no esquema? O Palmeiras demorou muito para encontrar essa dupla. Flaco Lopes e Vitor Roque, né? E eu acho que esse entrosamento dos dois... Ali não pode mexer, não. Não pode mexer, né? Eu acho que você tem que preservar. E aí você tem as variações. Você põe o Andrés, que está acostumado a jogar nessa posição, você pode colocar o Maurício, você pode colocar o Veiga, que são 2 jogadores, bons jogadores, interessantíssimos em relação à parte tática. Você muda a característica, porque o Maurício eu acho que o Maurício é o mais técnico, que consegue prender um pouco mais essa bola, tem uma visão diferente da maneira de jogar do Veiga. O Veiga já é aquele jogador mais simples, que pega a bola, já é mais objetivo, né? Pega a bola, 2 toques e já vai para a área para finalizar, para chegar ali para marcar gols. Eu acho que o Abel, né? Não sei, não mudaria esse sistema de jogo, porque talvez se ele mudar tanto, ele vai tirar essa característica que ele encontrou agora, que são esses 2 jogadores, que é o Flaco e o Vitor, né? Então eu não mexeria tanto no sistema tático, não. Eu traz o Andrés aqui, você vai continuar com a mesma saída de bola, eu acho que talvez até um pouquinho melhor, e o Lucas, eu assino embaixo que o vovozinho falou em relação a se machucar, no momento que ele vivia dentro da equipe, a forma como ele vinha jogando, né? Muitas vezes ele não aparece, ele é o cara que não aparece para ninguém.
mas é o que faz o time jogar, porque o Aníbal rouba essa bola, ele pega a bola e distribui o jogo, faz essa bola chegar até os caras ali na frente. Então é um jogador importante. Eu acho que o Abel não deveria mexer tanto na equipe para preservar essa dupla que ele encontrou agora, que está decidindo os jogos pro Palmeiras. Né? Tetra, no olhômetro, é claro que é difícil afirmar, mas o gramado ruim e irregular da Fonte Nova pode ter contribuído para a lesão do Lucas Evangelista? Pode, sim. Pode ter contribuído. A sequência de jogos, o acúmulo de jogos, o posicionamento dele, de muito desgaste no jogo, né? É um problema muscular, então, assim, ele pode já tá vindo... entra no jogo com algum tipo de desgaste de jogos anteriores, e aí o gramado ruim, a pressão do jogo, o Bahia fazendo um bom jogo, né? O time do Bahia compete muito, então, assim, isso tudo pode contribuir. Mas responder diretamente a um gramado ruim, saindo de polêmica se é sintético ou não, o gramado ruim nunca é bom. E ele pode prejudicar, pode atrapalhar, sim, e contribuir para essa contusão, infelizmente, do atleta. E a notícia não é boa, hein? A notícia não é nada boa, Latif. Você chegando aqui para conversar com a gente, para trazer uma má notícia, porque Lucas Evangelista, esse jogador que vem sendo bem importante aí, a gente já está vendo a notícia aí, ó. Aliás, assinada por vocês dois, Flávio Latif e Lucas Mussetti, vai passar por cirurgia e não joga mais nessa temporada. Pois é, Lu, PVC, Mussetti, que a gente já está se falando desde mais cedo. Pois é, o Lucas Evangelista teve uma lesão tendínea na coxa direita, o Palmeiras usou esse termo na parte da tarde de hoje, mas a gente publicou de manhã que ele vai passar por essa cirurgia e está fora da temporada. Um jogador que, quando foi contratado, todo mundo considerava uma ótima peça para compor o elenco, né? O Richard Rios, ele era o dono da posição. Acabou que o Rios foi vendido. O Andréas, que era para ser o 8, só foi utilizado ali como um meio ofensivo. E essa posição de camisa 8 foi tomada pelo Lucas Evangelista. É uma lesão que cai muito mal no Palmeiras nesse momento, né? Porque o Lucas Evangelista, ele assumiu a titularidade, ele tinha um papel muito importante de liderança dentro do elenco. Conversava bastante com os jogadores, então é uma notícia que abala um pouco o elenco do Palmeiras e abre uma disputa, né, para vários jogadores que também estão correndo atrás, né? O Andréas é o favorito a assumir essa vaga, porque ele jogou a carreira inteira praticamente como camisa 8, mas o Alan aparece como opção, foi o nome escolhido pelo Abel quando ele poupou os titulares contra o Fortaleza. O Emiliano Martins é uma opção, e o Aníbal Moreno, né, que foi quem o Abel escolheu no final de semana para entrar no lugar do Lucas Evangelista. Então fica essa nota aí, triste para o torcedor do Palmeiras. Ainda bem que o Abel tem opções, né? Vou ouvir o PVC já, mas, Mussetti, você desde cedo nessa apuração, que depois foi confirmada pelo próprio Palmeiras, né? Aliás, o Palmeiras soltou um comunicado oficial dizendo que ele passou pelos exames, né? E que foi constatada uma lesão tendínea na coxa direita, que vai ser submetido à cirurgia, como o Latif trouxe pra gente. Você está nessa apuração desde cedo, então realmente uma notícia que o torcedor palmeirense não gostaria de ter, embora tenha outras opções, mas ainda assim um jogador que vem jogando muito bem, então que vai fazer falta nesse time do Verdão. Vai fazer muita falta. Falou para mim o melhor jogador contra o River Plate em destaque recente do Palmeiras. Eu vou ler as mensagens de uma fonte que é uma pessoa próxima ao Lucas, que foi quem me passou a informação mais cedo. A resposta foi: cara, a gente já esperava. Ele não conseguia pisar o pé no chão, não parou de doer em nenhum momento. Não era dor normal de lesão muscular. E aí ele confirma, foi uma lesão de tendão, rompeu o tendão da posterior, vai ficar um bom tempo fora. Muito triste, baita zica, ele não merecia. E não tem como não pensar que o Palmeiras vai pegar a LDU na semifinal e que é favorito, um pé na final. Imagina perder uma final de Libertadores, mas ele tem que seguir, vai dar certo. Foram as mensagens da fonte, então imagina a cabeça do Lucas Evangelista, que aí, num primeiro momento ele poderia ter pensado que era uma lesão que poderia tirá-lo de alguns dias, algumas semanas, mas a recuperação não vem. É diferente de uma lesão que você vai lidando com a dor, tomando um remédio, fazendo fortalecimento. No caso dele era algo mais grave, eles já esperavam, só algo muito diferente faria com que esse diagnóstico não fosse de uma lesão das piores musculares, né? Então, normalmente se cuida com tratamento, com fisioterapia, tratamento conservador,
Então a necessidade de cirurgia mostra quanto foi grave. Uma fatalidade, né? Esticou demais, abriu. E aí o Lucas Evangelista precisa lidar com essa dor de perder uma semifinal de Libertadores e talvez uma decisão do maior campeonato do continente. É uma pena, né? A gente pensa no time, claro, na torcida, mas em primeiro lugar o atleta, a saúde do atleta, a carreira do atleta, os sonhos dele. A gente falou aqui do Lucas Evangelista no de primeira muito quando ele estava sendo contratado pelo Palmeiras. Até teve uma questão que ele demorou um pouco mais para ser oficializado, né? E ele queria muito vestir a camisa do Verdão. Ele chega, aí depois que ele começa a jogar, o Palmeiras contrata o Andréas, já fica, ele é o cara que vai sair do time. E ele foi lá, trabalhou duro para se manter no time, tanto que o Abel escala os dois juntos, então realmente é uma pena muito grande. PVC, tem o lado do atleta e agora o lado do Abel, que vai ter que começar a pensar nas opções. Latifi já trouxe algumas possibilidades, né? O Andréas, que pode jogar um pouco mais adiantado, mas pode recuar um pouco também, fazer a função de 8 que ele já fez tantas vezes. Você tem o Aníbal, você tem o Emi Martínez, você tem o Alan também. Como você pensa na montagem desse meio de campo agora sem esse jogador e que falta ele faz? Ele faz muita falta porque está jogando bem. Sim. Mas eu acho que aquilo que eu falei ontem. 3 semanas atrás, a torcida queria matar ele. E hoje, não. E hoje todo mundo reconhece que ele está jogando bem. Então, tem essa paciência, precisa ter. Cara, a temporada do futebol no mundo, mas especialmente no Brasil, ela é uma montanha-russa. Ela é uma maratona com obstáculos. Então, não adianta você ficar pensando, 3 semanas atrás, a torcida olhava para o Lucas Evangelista dizendo, mas esse cara não joga, tem que tentar logo o Andréas. É o que a gente está falando, a melhor banda dos últimos tempos da última semana. Exatamente. O Palmeiras é o melhor time do mundo, aí o Palmeiras faz 2 partidas que não é tão superior assim, não é tanto assim. A melhor partida para mim que o Emi Martínez fez, eu acho uma pena o Lucas é um grande jogador, estava jogando muito bem, é uma pena, vai andar para frente, como o Mussetti disse, dos amigos dele dizendo, aqui, parágrafo, não tem um jogador como ele no elenco. A melhor partida que o Emi Martínez fez pelo Palmeiras, na minha opinião, foi o jogo de Barueri contra o Corinthians, quando ele jogou de 8. Ele não jogou de 5, fez gol, jogou de 8. E jogou bem. O Emi Martínez pode ser o 8, mas pode não ser. Depende do quê? Depende do Maurício voltar bem. O Maurício não voltou bem da lesão. Depende do Veiga conseguir voltar a jogar sem dor. O Veiga está num processo de evolução, mas ainda não chegou no nível Veiga. E depende, se você tiver Maurício e Veiga como opções, você traz o Andréas para trás, joga o Maurício pelo lado do campo, joga Maurício, Flaco e Felipe Anderson, Vitor Roque na frente e equacionou com o Andréas de segundo volante. Só que o Abel disse que não treinou o Andréas ainda como segundo homem. Então, se ele treinar como segundo homem de meio campo, o Andréas toma posição, se você tiver uma opção boa, seja o Maurício ou seja o Veiga. E aí você tem que reorganizar para conseguir ter um time que, essa semana, pode ser decisiva para o campeonato. O Palmeiras tem que ganhar do Vasco e tem que ganhar do São Paulo. E torcer para o Flamengo perder pontos. O que é que o Palmeiras precisa para ser campeão brasileiro? Ele precisa chegar no dia 19 contra o Flamengo no Maracanã com 2 pontos perdidos a mais que o Flamengo. Ou seja, ele precisa chegar no confronto contra o Flamengo pelo confronto direto. Ainda que ele empate com o Flamengo, ele vai manter a distância muito próxima. Só que se ele perder 2 pontos para o Vasco, que está bem, e perder 2 pontos para o São Paulo, e o Flamengo ganhar os 6 pontos, a distância real, que hoje é de 2, a distância de pontos ganhos é de 5. Sim. Mas a distância real é de 2, ela vai subir para 6. E aí o campeonato vai ficar encaminhadíssimo para o Flamengo. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Vasco, que é o próximo adversário do Palmeiras, em partida que será disputada nesta quarta-feira, às 19 horas, pelo Brasileirão. Estou trazendo aqui a classificação atualizada. O Palmeiras é o 3º colocado, 23 jogos, 49 pontos. Está 1 ponto atrás do Cruzeiro, porém o Cruzeiro tem 2 jogos a mais em relação ao Palmeiras. E o Flamengo é o líder do campeonato, com 24 jogos, 1 jogo a mais em relação ao Palmeiras, 54 pontos, 5 pontos de vantagens para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras precisa dessa vitória, jogando principalmente dentro de casa. Já a equipe do Vasco, 12º colocado do campeonato, 25 jogos, somou 30 pontos. Vem numa sequência de 7 jogos sem sofrer uma derrota. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Vasco.
Desses 5 jogos, são 3 empates e 2 vitórias, vem numa sequência de 2 vitórias consecutivas. Inclusive, neste último final de semana, venceu a equipe do Cruzeiro, concorrente direto do Palmeiras. O Vasco venceu jogando dentro de São Januário pelo placar de 2-0. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Vasco, retrospecto totalmente positivo para o Palmeiras. Teoricamente, o Vasco é freguês do Palmeiras, são 4 vitórias do Palmeiras nesses últimos 5 jogos e um empate. Dessas vitórias, no primeiro turno, eles se enfrentaram em um jogo disputado lá em Brasília. O Palmeiras venceu pelo placar de 1-0, gol de Vitor Roque. Enfim, como o Palmeiras vem de uma derrota diante da equipe do Bahia na última rodada, é importantíssimo, jogando dentro do Allianz Parque, vencer esse jogo contra o Vasco. E aí, ver o que acontece no decorrer da rodada, porque nesta rodada tem um jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Ou seja, um dos dois vai perder pontos. O que seria ideal seria um empate, porque o Palmeiras já reduziria ali a distância para o Flamengo para 3 pontos e passaria ainda a equipe do Cruzeiro na competição. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários. Avante palestra. Valeu!